Olá turma, saudade de vocês. Estamos aqui na nossa primeira videoaula. Espero que possa ajudar vocês. Qualquer dúvida pode entrar em contato no WhatsApp, que para mim não tem nenhum problema. Tiro sua dúvida. Então, continuando a nossa disciplina. Essa aula eu já fecho a matéria com vocês, tá? Então vai ser a nossa última aula desse primeiro bimestre. O que foi trabalhado? Foi trabalhado aqui o período pré-socrático, o mito e a questão do período pré-socrático, que foi a matéria da primeira avaliação, e agora período socrático. Esse é o tema da nossa aula de hoje, período socrático. O período sistemático, o período do helenismo vai ficar para o segundo bimestre. O segundo bimestre vamos trabalhar isso, não é? Então a aula de hoje vai trabalhar aqui, basicamente, o período socrático, que compreendemos o pensamento dos sofistas, Sócrates e Platão. Atenção a isso, mas destaque para a aula de hoje, não é? E o livro de vocês também nessa unidade, ele vai trabalhar somente os sofistas, né, e Sócrates. O Platão vai ficar para o segundo bimestre, só no segundo bimestre vocês vão trabalhar o pensamento platônico, não é? A unidade retórica e dialética, atenção a isso. Retórica, quem vai trabalhar com a retórica são os sofistas. São os sofistas. E a dialética, quem vai trabalhar com a dialética? Sócrates. Sócrates, e mais tarde temos ali também o Platão, e depois vários pensadores vão trabalhar com a questão da dialética. Então então o que acontece nesse segundo período da filosofia, não é? Também chamado de período socrático, ou também chamado de período antropológico, não é? Porque entra em cena a questão do ser humano. Por isso que Sócrates, ele é um divisor de águas dentro da filosofia. Por que ele é um divisor de águas dentro da filosofia? Porque foi o primeiro pensador a falar sobre a questão do ser humano. A pergunta central no pensamento socrático, não é o que é o homem? O que é o homem? Essa é a pergunta central no pensamento socrático. Ele responde, ele fala que o homem é a sua razão. O homem é a sua razão entendida, né, que ele chamava de alma. Então o homem é a sua alma entendida como razão, não é? Então foi o primeiro pensador a botar sobre a questão do homem, a condição humana. É nesse momento aqui da filosofia, chamado período antropológico ou período socrático, que você tem aqui o início do debate da ética, sobre a política, sobre a condição humana. Não, é por isso que ele se torna esse divisor de águas. Então temos dentro da filosofia, na antiguidade clássica, o pensamento, não é, pré-socrático, socrático e depois pós-socrático. Porque ele divide mesmo o pensamento, ele inaugura um novo tema para a filosofia, que é a questão do ser humano. O que é um homem? Um homem é a sua razão. O que gera essa mudança no eixo temático da filosofia? O contexto histórico da época. Você tem uma mudança do contexto histórico. Você tem aqui isso aqui pertence basicamente ao século V, né? Século V antes de Cristo. Isso aqui é chamado século V antes de Cristo. Ele ficou conhecido como século de Péricles. Século de Péricles, porque o Péricles, ele foi um governante grego e ele vai promover uma série de reformas na sociedade grega e que vai isso vai influenciar lá nessa mudança desse eixo temático. Qual é a grande inovação do Péricles? É ele que cria essa ideia de uma democracia. Porque antes do surgimento, onde que você tem democracia, demo é povo e cracia é governo. Então você tem um governo do povo. É nesse momento, no século V a.C., que surge a democracia na Grécia. Mas cuidado, não pode falar que a Grécia, nesse momento, ela é democrática, porque a democracia não é somente a questão do voto, porque Péricles que cria, então, essa ideia do cidadão.
Mas a democracia não é somente o voto, a democracia ela vai muito além disso. Por exemplo, temos aqui, para falar, por que não é democrático no século V a.C.? Porque o Estado não é laico. Na democracia o Estado ele é laico, não é a tolerância de todas as religiões. Tanto que, só dando um spoiler da matéria, Sócrates ele vai ser condenado à morte. E uma das acusações do processo de Sócrates é ir contra os deuses. Não é? Então temos o seguinte, não é? É nesse momento, no século V a.C., chamado século de Pérez, que surge a democracia. Você ainda não pode falar que a Grécia é democrática. Por que ela não é democrática? Porque o Estado ele não é laico, o poder ele não está dividido em três partes, porque na democracia temos o judiciário, o legislativo e o executivo. Então o poder é dividido em três partes e cada uma parte regula a outra. Então aqui você não tem, a própria pessoa que faz a votação é a pessoa que executa. Então por isso, mas a democracia está em germe. Você tem aqui no período pré-socrático, né, o sistema político era aristocrata. Eram de poucas famílias, o dinheiro estava muito, a riqueza estava muito concentrada à terra. Aqui no período socrático, a terra continua influenciando e gerando o poder. Mas não é somente isso, você tem uma ascensão do comércio. Então, com a ascensão de comércio, surge uma nova classe. Não é que ainda não é muito certo falar de classe, mas surge uma nova classe. Não é? E essa nova classe exige uma maior participação da vida pública. E o que o Péricles ele faz? Então, quem pode participar da vida pública? O cidadão. Não é? Ele abre para todo cidadão grego. Não é? Então, todo cidadão pode participar dessa vida pública. Atenção, não é? Porque o que era considerado cidadão? Cidadão era somente homens. Né? A mulher era considerada cidadã sim, né? Mas ela não tinha direito político, ela não tinha direito a participar da vida pública da cidade. Então ela era considerada cidadã, mas ela não participava das decisões públicas. Então quem era o cidadão? Eram homens, né, nascidos ali de pai e mãe gregos, não é? Essa ideia de um puro sangue e em idade produtiva. Então também você tem ali um homem muito novo, um homem muito velho, não era considerado cidadão. Para você ser considerado um cidadão, você tem que ser homem e idade produtiva, nascido ali de pai e mãe gregos. Não é? Por exemplo, aqui no período sistemático, a gente tem a figura do Aristóteles. O Aristóteles ele é um estrangeiro, porque ele não nasce, ele não é grego. Não é? O Aristóteles ele nasce na Macedônia. Ele é considerado um meteco, um estrangeiro. Então, um meteco estrangeiro não pode participar da vida pública, porque ele não é um cidadão. O cidadão é somente uma pessoa nascida de pai e mãe gregos. Ali, um homem em idade produtiva. Atenção a isso, essa questão do cidadão. Não é? Então, continuando aqui a nossa aula. Então, você tem uma mudança, não é, econômica, que a riqueza, ela não está exclusiva somente na terra, como na aristocracia. Agora você tem a ascensão do comércio. Então você tem essa questão da riqueza descentralizada, não é? E você tem o Péricles, que abre essa participação pública para todo cidadão. Então não é somente você ter posse, não é? Porque a posse não é mais o critério. Não é? Então, continuando a nossa aula, eu falei o seguinte, eu falei que aqui no período pré-socrático, o dinheiro estava concentrado ali em quem possuía a terra, que agora com a ascensão do comércio, essa mudança econômica vai forçar uma mudança no eixo temático, não é? Porque agora você tem uma nova necessidade nessa sociedade, porque com o advento aqui da democracia, que ela está surgindo aqui no século V a.C., não é? Você tem um espaço, não é, chamado de ágora. O que é a ágora? É um espaço público, é um mercado público onde era feito aqui os debates sobre a vida pública da cidade, da polis. Não é? O que eu devo fazer para essa polis, as melhorias da cidade. Não é? Então isso perpassa por um debate. E esse debate exige uma melhor formação desse homem grego. Quem vai cuidar dessa formação do homem grego? São os sofistas. Os sofistas aqui, eles são os primeiros professores, não é? Porque eles eram pessoas pagas, né, para ensinar. No caso, eu sou um sofista,
não é porque eu estou sendo pago para ensinar. Eu não estou dando aula, eu estou vendendo a minha aula, de certa forma, não é? Então, os sofistas são os primeiros professores. E o que esses professores eles ensinavam? Não é? Porque aqui na democracia você tem que saber falar bem, falar em público. Então, eles ensinavam retórica e principalmente oratória. Retórica, por isso que o título chama retórica e dialética. Então, o que os sofistas ensinavam? Os sofistas são os primeiros professores. Eles ensinavam retórica e dialética. O que é a retórica? É a arte da persuasão. É a arte da persuasão. Você convencer alguém da sua verdade. Então você tem que saber falar bem, né? Se comunicar bem. Então você tem que possuir uma boa retórica e uma boa oratória. É que um bom advogado, para você ser um bom advogado, você tem que desenvolver a retórica e a oratória. Um bom político, ele tem uma boa retórica e uma boa oratória. Era isso que os sofistas eles ensinavam. Ensinavam ali a pessoa a se comportar em público, a falar para as massas, não é? Então tá, mas não era somente retórica e oratória que eles ensinavam matemática, filosofia, arte, literatura e por aí vai. Eles passavam os conteúdos, mas principalmente retórica e oratória, para você convencer as pessoas da sua verdade, não é? Mas atenção a esse ponto. O ponto principal aqui dos sofistas é que para os sofistas não existe verdade. Não existe verdade. E de onde que ele tira essa ideia que não existe uma verdade? Ele tira daqui do período pré-socrático. Porque vocês lembram do seguinte, você tem aqui período pré-socrático. Você tem o Tales, por exemplo, o Tales de Mileto. Qual que é a arqué do Tales? A arqué é aquele elemento originário. A arqué para o Tales era a água. Você tem aqui o Pitágoras. O Pitágoras, qual que era a arqué do Pitágoras? Era um número. Você tem aqui o Heráclito. Heráclito de Éfaso. Qual que era a arqué do Heráclito? Era o fogo. Você tem, por exemplo, Parmênides, que é o ser. Você tem os atomistas, Protágoras, que é a questão do átomo. Então você tem vários pensadores e cada pensador vai colocar aqui uma arqué diferente. De onde que os sofistas eles vão tirar essa ideia de que não existe verdade? Do pensamento pré-socrático. Por que do pensamento pré-socrático? Porque se existe realmente a verdade, por que não existe uma unidade nessa arqué? Cada pensador colocou uma arqué diferente. Não é porque, segundo os sofistas, não existe verdade. O que existe é a arte da persuasão. É o tempo inteiro uma pessoa tentando convencer a outra pessoa da sua verdade. Então eles eram chamados ali pelo Sócrates de filósofos de aluguel, porque para eles não existia verdade. Ele defendia qualquer pessoa, estando certo ou estando errado, que para ele não existe, não é? Essa é a ideia de verdade, diferente de Sócrates, porque para o Sócrates existe verdade, não é? Só um minutinho que eu vou só apagar isso aqui, não é? Que para o Sócrates então existe uma verdade. Atenção a isso aqui. Sócrates, né? Existe verdade. Existe a verdade e eu posso alcançar essa verdade. Eu posso alcançar essa verdade através de um método. Que ele desenvolve um método para chegar a essa verdade. Qual que é a base desse método? É o título da unidade, retórica e dialética. Ele vai usar como base para o método dele a dialética. A dialética. Quem que usa a retórica? Os sofistas. Quem que vai usar a dialética? Sócrates. Porque para o Sócrates existe uma verdade. Existe essa verdade, eu posso chegar através de um método, que possui duas etapas esse método. Ironia e maiêutica. Atenção a essa questão do método, porque isso eu vou cobrar. Se existir uma prova no futuro próximo, isso vai ser cobrado.
Porque esse é o método socrático, é o método que ele acredita para chegar numa verdade. Não é? Se você pegar primeiro o subtópico da unidade retórica e dialética, é um questionador incômodo, porque o que acontece com Sócrates? O Sócrates, ele visita o oráculo, né, a Pitonisa de Delfos, e essa Pitonisa de Delfos fala que ele é a pessoa mais sábia de Atenas. Mas como que ele fala? Mas como que eu posso ser a pessoa mais sábia? Porque eu só sei que nada sei. Como que uma pessoa que só sabe que ela não sabe nada pode ser a pessoa mais sábia de Atenas? Depois ele vai compreender isso. Ele vai falar que sábio é a pessoa que sabe o seu limite e age de acordo com o seu limite. Porque essa ideia, só sei que nada sei, é o princípio do conhecimento. Você só vai aprender alguma coisa quando você admite que não sabe. Enquanto você tiver na sua ideia que você sabe tudo, você não vai estudar. Você só vai estudar quando você percebe que você não sabe. Então é o princípio do conhecimento. Porque quando você admite que não sabe, só sei que nada sei, você vai buscar aprender. Não é porque você não sabe que você não pode aprender. Você pode aprender sim, não é? Então, mas para isso você tem que ter um exercício de humildade. O que era o sábio para o Sócrates? O sábio é aquela pessoa que identifica o seu limite e age de acordo com os seus limites. Então ele recebe essa revelação divina, que ele era a pessoa mais sábia de Atenas, e ele sai na rua, não é, para botar isso à prova. Ele tem uma revelação divina. Então o Sócrates, ele era taxado como uma pessoa muito chata porque ele vai desenvolver um método para chegar a essa verdade. E ele vai botar esse método à prova. Esse método que tem por base a dialética é um método dialógico, através do diálogo com outra pessoa. Então o que o Sócrates ele faz? Ele trabalha através da ideia do diálogo. O Sócrates é essa pessoa aqui, vamos imaginar que esse aqui seja Sócrates, não é? Ele trabalha, como que ele trabalha? Através de pergunta e resposta. Então ele lança uma pergunta aqui para o seu interlocutor, não é? O que é o amor, o que é a amizade, o que é a sabedoria, e a partir do momento que ele lança essa pergunta, ele começa a fazer pergunta e resposta, através da ironia, ele faz esse interlocutor dele aqui cair em contradição. Quando esse cara cai em contradição, porque ele pergunta, ele faz uma pergunta, o que é o amor? Ele vai definir o que é o amor, mas ele vai fazer esse interlocutor cair em contradição. Quando ele cai em contradição através da ironia, que é um senso de humor muito refinado, não é? Ele abre o espaço para a maiêutica. A maiêutica é a arte de parir ideias, porque a mãe do Sócrates é parteira. Então ele está fazendo uma analogia, pensando por comparação. Se a mãe é parteira e ajuda a trazer a vida, o Sócrates ele vai pensar que ele também dá à luz, mas ele dá à luz não a vida, ele dá à luz as ideias, porque o Sócrates ele acredita que o ser humano já nasce com conhecimento. Ele já nasce com conhecimento e através do método dele, ele vai fazer a pessoa ter consciência de que ela já sabe. Então o que ele faz? Trabalha com pergunta e resposta, através da ironia. Ele faz esse interlocutor cair em contradição. Quando essa pessoa cai em contradição, ela admite que não sabe. Quando ela admite que não sabe, é o momento da abertura, não é? Que é chamado do voo da coruja de Minerva, porque o símbolo das humanas é a coruja, porque a coruja enxerga no escuro. Então é o momento da maiêutica, é o momento dessa pessoa pôr para fora aquilo que já está dentro, que é o conceito. Então ele vai sair dessa ideia de uma doxa. O que é doxa? É uma opinião. Ele vai sair dessa ideia de uma doxa, que é uma opinião, e vai caminhar para episteme. Episteme. O que é episteme? O conhecimento racional. Então ele vai fazer o que? Essa pessoa ter consciência do que é o pensamento dela. O que o Sócrates ele percebe em Atenas nesse momento? Que as pessoas só tinham uma opinião sobre a verdade. Eu só tenho uma opinião sobre o que é o amor, eu só tenho uma opinião do que é a verdade, eu só tenho uma opinião do que é a amizade. Ele quer transformar essa opinião em conceito, porque para ele existe verdade. Existe verdade e você tem que tomar consciência dessa verdade, porque a partir do momento que você tem consciência, você não erra. Você só erra porque você não tem consciência. Então ele vai desenvolver um método.
o método para chegar a essa verdade, não é? Esse método é composto de dois momentos, a ironia e a maêutica. Ironia é fazer essa pessoa descer desse pedestal, fazer ela cair em contradição. Quando essa pessoa cai em contradição e admite que não sabe, é o momento de partejar essa ideia, de pôr para fora aquilo que já está dentro, de transformar a doxa em episteme, né? Então, só para finalizar essa aula, fazer só um breve resumo. Os sofistas, então, são os primeiros filósofos. Eles são os primeiros filósofos e eles vão ensinar, não é? O que eles vão ensinar, então? Retórica e oratória. É a arte para convencer as pessoas, porque é o início da democracia. Você tem uma nova necessidade. Para os sofistas, não existe verdade. Sócrates, existe essa verdade. Existe a verdade e eu posso chegar a essa verdade através do meu método. Qual que é esse método? Ele é um método dialético, porque tem por base a dialética. A dialética, ela compreende três princípios, três momentos, não é? Você tem uma tese, uma antitese, uma antítese e uma síntese. Então, qual é a função da dialética? Confrontar ideias contrárias. Eu tenho duas ideias contrárias. Eu tenho uma tese e uma antítese. Isso vai se chocar e o choque das ideias contrárias surge a síntese. Então, eu tenho duas ideias contrárias. Sócrates, que representa a tese, e o interlocutor, que é a antitese. O confronto das ideias contrárias faz surgir a síntese. O que é a síntese? Não é? É o momento da maêutica. Com isso, eu finalizo. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, você pode me procurar no WhatsApp a hora que for, que eu te respondo sem problema algum. Espero poder ter ajudado vocês.